Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que o amam, anseia pela sua vinda, pelo arrebatamento da igreja, pela ressurreição dos mortos e que amam o seu evangelho. Estava aqui meditando aqui um pouco na palavra do nosso Senhor que deixou escrita no livro de Ezequiel. Estava lendo aqui o capítulo 27, capítulo 28 e um pouco aqui do capítulo 31 de Ezequiel. Aqui no 27 ele começa a usar a vida de Ezequiel, do profeta, narrando um pouco a trajetória, né, de Tiro, né, sobre a terra de Tiro, sobre o rei de Tiro. Especificamente no 28 ele dirige a palavra ao príncipe de Tiro, né, e começa a falar que ele era uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ele era, e que felizmente pela sabedoria que ele tinha, ele acumulou muitas riquezas, muita glória, acumulou muito poder através dessa sabedoria. O texto no 28, no versículo, deixa eu ver aqui, 3, ele chega a dizer que esse rei, ele era mais sábio, era mais sábio, até então, de que o profeta Daniel. Imagina, que Daniel era um homem sábio, hein? E ele chega a dizer que não tinha como ocultar algum segredo deste homem. Tamanha era a sabedoria que ele tinha, hein? Imagina só. Mas infelizmente ele se perdeu, né? Se corrompeu, né? Com tanta sabedoria, porque quando veio o poder, quando veio a riqueza, passou a ser o quê? O Deus dele. E ele acabou achando que ele era um Deus, que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, tudo que desse na telha, todo mundo tinha que se curvar diante dele. Então ele ostentou ser o próprio Deus. Um homem fez isso, né? Por isso que quando diz, né, o homem lá da iniquidade, onde se operará a força das trevas, lá, que vai ostentar seu próprio Deus, a ponto de se assentar no trono de Deus, né, e querer usurpar realmente a glória de Deus. Está falando de um homem sob influência maligna, né, que existirá no futuro lá, no período da grande tribulação. Vocês veem aqui atrás, no Antigo Testamento, já está classificando um homem que houve esse tipo de sentimento, né? Sabe? Mas lá no final vai ser muito mais cruel, um homem mais cruel, um homem que realmente vai, querer pisar realmente a igreja de Deus na terra. Deus, só para vocês terem uma ideia disso, hein? Sabe? Um coração desse, uma sabedoria dessa, que a Bíblia diz, mais sábio do que Daniel. O segredo não pode ser ocultado a ele. Imagina agora se a gente elevar um pouco isso no âmbito espiritual, a Satanás, aos demônios, a inteligência que eles não têm, sabedoria que eles não têm realmente sobre segredos, sabe? Às vezes aquilo que o ser humano faz escondido, acha que está escondendo de Deus, realmente. Mas imagina, as trevas têm sabedoria aqui, mais sabedoria do que Daniel essa aqui tinha, entendeu? Para discernir as tuas obras realmente, e através disso você vai estar dando legalidade para eles agir na sua vida, acreditando ou não acreditando que o mal existe ou que o bem existe. Isso não vai alterar nada, vai atuar. As trevas atuam nessas vidas crendo ou não crendo. Você pode ser passivo disso aí, então abre os olhos que não é brincadeira. Tanto os homens más na terra, como o mundo espiritual das trevas, realmente. Mas para aqueles que realmente estão em Deus, realmente têm a consciência tranquila, uma consciência que não nos acusa, realmente Deus, ele tem todo o poder,
sabe? E Cristo deu poder ali para os apóstolos, para aqueles que viessem depois dele, que pisaria serpentes, escorpiões, e nenhum dano sofreria, e sob todo o poder realmente do inimigo. Então, quem está revestido de Cristo, está com a autoridade de Cristo, é embaixador de Cristo na terra. Mas quem anda de qualquer jeito, quem não respeita o seu evangelho, quem realmente quer ser o próprio Deus, que nem o apóstolo Paulo escreve, o Deus de muitos é o ventre, já quer fazer a sua vontade, não se sujeita àquilo que Deus criou, aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus realmente deixou, que é o evangelho, através das suas testemunhas. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Então vamos lá. Então aqui ele começa a narrar realmente sobre essa pessoa do rei de Tiro. Deus ainda chega a falar, ó, tu achas que é Deus, se posiciona como se fosse um Deus, mas que no dia quando ele fosse transpassado pelos incircuncisos, sabe, ele já não estaria pensando assim, porque ele morreria e veria que aumentaria diante da morte, e que ele veria que ele não é Deus, coisa nenhuma. Ele estava só exaltado, ele só se corrompeu pela glória que ele teve, pelas riquezas que ele teve, ele se corrompeu, e aí não teve como ele realmente retornar à sensatez. Aí prosseguindo um pouco mais adiante, né? Ali, e antes, no capítulo 27, ele narra tudo realmente, essa glória que todos os reinos negociavam com Tiro, até mesmo ali Judá negociava com Tiro, a Síria negociava, até vinha excursões lá de Tarse realmente para negociar com eles. Então isso, tudo isso que começa a narrar aqui do 11 em diante, no capítulo 28, realmente está narrado ali no capítulo 27. Uns trazia ouro, outros trazia marfins, outros trazia as coisas que tinha de mais precioso ali. Então começa a narrar. Aí do 11 em diante diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, já narrando uma situação, já emendando nessa: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, formosura, ó Deus, elogia toda uma coisa que era proveitosa, boa, né? Estavas, aí só que ele começa a falar uma situação interessante, que estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardósio, o topázio, o diamante, o berilo, o oníxo, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeste os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. A minha Bíblia não traduz assim, no dia que fosse gerado, no dia que nasceste, tipo, dando uma ideia, nasceu de uma mulher. Aqui dá uma ideia que foi o quê? Criado por Deus, foi criado ali, meio aquela ideia de criado do nada, ali criado por Deus, não existia e foi criado através de uma ação assim divina, não da questão do nascimento. E então eu começo a entender aqui, creio que muitos irmãos entendem, que ele começa a fazer uma referência a Satanás, mas comparando que a mesma atitude que houve um dia lá atrás no Satanás, na rebelião, estava havendo no coração deste homem. Este homem estava no mesmo intento, tendo as mesmas atitudes que um dia houve num querubim de luz. E aqui ele começa a falar: no dia em que foste criado, foram eles todos preparados. Olha só como que Deus acolheu a criação, tudo aquilo que ele cria, como ele acolhe realmente tudo aquilo que nasce, até mesmo quando uma criança nasce, sabe? Deus tem o melhor, Deus tem coisas boas, Deus tem uma boa expectativa para essa pessoa que está sendo formada, ou no caso, os anos quando foram criados. Sabe, nunca Deus lhe criou um propósito que saísse fora daquilo que era a vontade de Deus, mas no livre-arbítrio o ser humano tem a escolha de continuar realmente no propósito de Deus ou não. Então, rei de Tiro se desviou, querubim, que conhecemos hoje como Satanás, transgrediu também, se desviou, fazer o quê? Aí diz assim: tu eras, tá vendo? Ele vem falando na primeira pessoa: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo. Ele vai afirmando, né? No Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavam, ou seja, o cenário ali. Aí você vai lá em Gênesis, vai falar que entre o rio Tigre,
Pison, ali, Frates, tinha pedras preciosas, isso, diamantes, esses tipos de situações de pedras. Então está narrando o cenário ali do Éden, né? Ali, onde que ele andava lá, e estavam como ungido, como um guarda, um querubim. Aí ele diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, não houve nenhuma falha, até que ele transgrediu, até que ele se achou iniquidade nele. Mas até então estava tudo bonitinho, mas depois que se corrompeu, nunca mais foi o mesmo. Por isso que o crente tem que tomar cuidado para não se corromper, porque depois que se corrompe, nunca mais é o mesmo. Depois, um perde o amor, mas diminui o amor, ama menos. Essa é a questão. Depois que se corrompe aquilo que é puro, uma casa que Cristo vem, ele limpa, esperando ele mesmo habitar, e deixa que as trevas venham tomar conta, o estado fica pior, nunca mais é o mesmo. Embora Deus limpou, Deus fez. Houve um período de honra, mas se corrompe, nunca mais é o mesmo. Quando se acha iniquidade, nunca mais é o mesmo. Por quê? Muitos passam a amar mais as trevas do que a luz. Isso é um fato. É amar. Se identifica mais com as trevas do que com a luz de Deus, que as coisas de Deus gosta de praticar a iniquidade, gosta de praticar o pecado. É uma escolha errada, sim, mas escolhe o erro. Por quê? Porque se contaminou e gostou de se contaminar. É aquilo que o provérbio do Adágio lá nas cartas diz, né? A porca voltou ao lamaçal, a se sujar no lamaçal. Por quê? Você voltou? Porque gostou da lama, sentiu falta da lama, não valorizou a limpeza de Deus, não valorizou a obediência de Deus, porque a tentação deu lugar à tentação. O que é a tentação? É tudo aquilo que enrendeia, que enche os olhos. É tudo aquilo que um dia o ser humano, por se afastar de Deus um dia, pecou. Aí vai ter que conviver o resto da vida com a tentação. Aí dá lugar, não se enche das coisas de Deus. Aí acaba o quê? Amando mais as trevas do que a luz. Se identificando mais com as trevas do que a luz. Aí não tem o que fazer. E aqui é uma coisa interessante que a gente vê assim, Deus falando assim na primeira pessoa, né? O Satanás a gente vê narrando no livro de Jó, ali, de onde vem Satanás? Ele fala de rodear a terra, passear por ela, e Deus fala, tem visto meu servo Jó? Então a gente vê essa comunicação ali. Só que aqui eu entendo, muitos entendem como eu também, respeito aquele que não entende, não entendendo de forma diferente, mesmo eu entendendo de forma diferente, sabe? Mas eu entendo o que ele está falando aqui, assim, da pessoa desse querubim, que ele fala, eras querubim, sabe? Então ele está falando, como no 28, aqui ele fala no versículo 9, dirás ainda diante daquele que, ele faz uma pergunta, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Aí ele vem e responde, o próprio Deus, pois não passas de homem e não és Deus. Aqui ele está falando de Tiro, está falando, tu não passas que de homem, ele está afirmando. Quando vem aqui do 11 em diante, ele fala no 14, tu eras querubins da guarda ungida, ele faz um comparativo ali, sabe, que era muito parecido o coração de Satanás, desse anjo que se transformou anjo de trevas de Satanás, com o coração do rei de Tiro. Ambos era sábio, ambos era formoso, de glória, sabe? Ambos foram honrados. Então eu entendo aqui que ele está falando, referindo a Satanás aqui. Era querubins aqui. Está falando o local onde que ele estava, está falando da ocupação que Deus o deu, está falando da forma que ele foi criado realmente por Deus, mas achou iniquidade um dia nele, e aí nunca mais ele foi o mesmo. E aqui no 14 ele fala, tu eras querubins da guarda ungida e te estabeleci. Sabe quando às vezes parece que Deus está dando um toque, ó,
Ó, tu eras, ó, tu já não é mais o mesmo, ó, Satanás, tu não é mais o mesmo, olha, e não achou lugar de arrependimento no seu coração, olha o que você está fazendo, olha, a destruição que você fez para ti mesmo, para aqueles que te seguiram, sabe, para os outros anjos, ou mesmo de falar, ó, Tiro, ó o mal que você está fazendo para você mesmo, rei de Tiro, ó, aqueles que imitam as obras de Tiro também, ó, olha o mal que você está fazendo, ô crente, ó, que está no pecado, que está desviado, ó, o mal que você está fazendo, ó, tu era perfeito, mas até o dia que se achou iniquidade em ti. Então, quando entra o pecado e a iniquidade, esse crente nunca mais é o mesmo. Nunca mais ele é o mesmo, porque ele está contaminado. Ele se contaminou. Nunca mais é o mesmo. Aqui fala aqui. Esse querubim nunca mais foi o mesmo. O rei de Tiro nunca mais ele foi o mesmo. Então por isso que tem que ter prudência, realmente para não se contaminar, para não retroceder, que a alma de Deus não se compraz na alma daqueles que retrocedem, sabe? Dependendo daquilo que, da gravidade, realmente, daquilo que esse crente venha cometer. Lá em Hebreus diz que é impossível renová-los para o quê? Arrependimento. Pode até estar no meio da congregação. Os demônios não se manifestam dentro dos cultos, dentro da congregação, dentro do culto, dentro da igreja, eles estão lá presentes. Mas tem arrependimento no coração dos demônios? Eles estão lá para se converter? Estão lá realmente para ouvir a palavra e acatar a ministração da palavra? Não, mas eles estão lá no culto também. Eles estão libertos deles. Expulsa eles e vai embora. Não é assim? Quantos crentes, pessoas que carregam esse rótulo, esse título, mas só que não acha arrependimento na vida deles. Não acha arrependimento na conduta deles. E eu vou te deixar só uma deixa aqui dentro disso, só um parênteses aqui dentro disso aqui. Espero que você possa se edificar com essas poucas palavras, né? Creio que o Espírito Santo está aqui, Deus se faz presente. Eu costumo dizer, um pecado que a igreja cristã, ela não se arrepende, é o adultério. Na igreja cristã, ela não está pronta, ela não se arrepende, ela não consegue se arrepender do adultério, das relações sexuais ilícitas, ela não se arrepende, das promiscuidades, da área sexual, não, ela não consegue se arrepender. Os nossos jovens cristãos, entre aspas, dentro da igreja, 13, 14, 15 anos, se abraçando, se beijando, sem pudor nenhum, desrespeitando pai, desrespeitando mãe, desrespeitando seus pastores, suas lideranças. E muitos líderes coniventes com esse tipo de prática, coniventes com esse tipo de atitude. Pessoas casadas ilicitamente, realmente, casamentos que não são realmente aceitos por Deus, casamentos realmente em adultério, só que a igreja não se arrepende desse tipo de pecado. Eu falo nessa deixa aqui dentro de uma visão que Deus me deu com a igreja cristã desses dias. E Deus mandava falar, se eu tivesse oportunidade, sobre isso. Olha, você está ouvindo, se encontrar nisso aí, se arrependa do adultério. Sai fora do adultério. Nem que você siga o exemplo que está lá em Mateus 19. Há eunucos de nascença, há eunucos que foram feitos pelo homem, e há eunucos que a si mesmo se fizeram por causa do reino dos céus. Sabe, lá onde se casam, se dão em casamento, aqui é passageiro. A morte, através da morte do cônjuge, você está livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Mas enquanto o cônjuge vive, infelizmente, nem todos está apto para ir para o céu, nem todos querem se fazer eunuque a si mesmo quanto no reino dos céus. Mas estou dizendo para você, se arrependa. Deus falou para mim, ninguém quer se arrepender, ninguém ia aceitar essa mensagem, mas estou falando para você, se arrependa. Tomei essa deixa aqui no 14, quando eles falam, tu eras uma pessoa ungida, querubins, até que se achou que iniquidade em ti.
Então, se arrependa. Vamos continuar. E aqui ele começa realmente a retratar essas duas personalidades, um ser espiritual, o outro ser natural, que tinha muita coisa em comum: o pecado, a transgressão, a exaltação, o apego por riqueza e poder, infelizmente, e a queda de muitos. Aí estava lendo, li um pouco mais à frente, capítulo 31, do próprio livro de Ezequiel também, no versículo 8 e 9, vou ler um pouquinho, tá? Ele começa, a ideia aqui do 31, ele está falando sobre ali o destino do Egito, a soberba do Egito também, a riqueza do Egito, e no 8 ele começa a dizer assim: os cedros no jardim de Deus não lhes eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plântanos não tinham renovos como os teus, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Aqui ele começa realmente a falar aqui de árvores, aqui, mas ele é interessante que ele começa a citar o jardim de Deus, começa a falar de uma árvore que sobressaía sobre as outras árvores ali, os ramos sobressaíam, era mais assim avantajado na sua criação ali, e as outras árvores chegavam a ter inveja dessa árvore que era tão bonita e frondosa. E onde que ela estava? No jardim de Deus. Onde que estava? No jardim de Deus. Eu entendo aqui que ele está falando de Satanás, e fazendo uma referência também como ele fez ali com o rei de Tiro, e ali se assemelhou ali, e em muitas coisas, o espiritual, esse querubim que é Satanás, com a atitude do rei de Tiro, e aqui também está falando sobre, dando um toque para o Egito aqui, e eu entendo aqui que está falando de coisas espirituais aqui também, de Satanás também, do querubim, dos outros anjos que estava ali também no jardim de Deus, se regozijando ali, mas se transgrediram, começou um sentimento estranho, sabe? Começou realmente uma exaltação, começou uma coisa que não era legal ali, Deus já não estava mais aprovando ali. Sabe que eu comecei a meditar sobre isso e eu achei uma coisa interessante. Ele começa a comparar aqui seres criado por Deus como árvores. Está falando uma parábola aqui, como árvores. Jesus ele fala, se não me engano, Lucas 7:44, que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Não escolhe uva do espinheiro, escolhe? Não. Então, ele está falando que conheceremos a árvore pelos seus frutos, ou seja, pelos procedimentos, pelas obras, pela atitude do ser humano, por aquilo que ele fala, sabe? Conheceremos se essa pessoa é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa má, se é uma pessoa de Deus ou se é uma pessoa maligna. É isso que Jesus está querendo descrever nessa parábola. Ele está falando de árvore, mas se referindo ao gênero humano, entendeu? Então, simples de compreender isso aí, entendeu? Aqui no 31, 8, 9, eu entendo da mesma forma. Ele está falando que a atitude, a obra, o comportamento, o procedimento descreve a natureza desse ser ou dessa pessoa, quer espiritual ou quer natural, entendeu? E uma coisa que é interessante e pertinente dentro disso, no Éden, muitos talvez entendam que a fruta que Deus ele proibiu da árvore que se comesse no jardim fosse uma maçã ou uma pera, o que seja, que as pessoas compreendam uma fruta assim. Tem uns que chegam a falar que era um ato sexual, e eu não vou para essa linha, não creio, porque Deus ele deu uma ordem, tinha dado uma ordem para o homem frutificar, ser fecundo e povoar toda a terra, então não vou por esse caminho, né? E a maçã, isso também não vou muito por essa linha, mas o que eu passo a ver
dentro dessa situação, que o fruto desse querubim, quando achou iniquidade nele, quem comeu do fruto desse querubim? Quem foi que comeu? Quando achou iniquidade nele, quem comeu do fruto dele? Da obra dele, do procedimento dele, do intento dele, da inteligência que ele tinha, que ele usou agora para o mal. Quem foi que comeu? Eva comeu desse fruto. Eva aceitou esse fruto, aceitou a ideia desse querubim, que era o quê? No dia que comeres, se aceitares, sabe? Terá entendimento do bem e do mal, será igual a Deus. E ela gostou desse fruto, gostou do procedimento dessa árvore, gostou do procedimento agora desse ser que era um querubim de luz, sabe? Agora gostou do procedimento dessa pessoa que acaba de cair. Agora ele está cheio de iniquidade. E leva realmente para quem? Para Adão. E Adão também come o quê? Do fruto de Satanás. Aceita a ideia de Satanás. Aceita o intento que estava no coração agora, desse que era um querubim, que era um anjo de luz, sabe? Que tinha até credibilidade, porque até então não se achava iniquidade nele, só que Adão estava consciente. Era para ele tomar cuidado com aquela árvore. Era para ele tomar cuidado com o fruto daquela árvore, com o procedimento daquela árvore. Só que ele não teve cuidado. Por quê? Ele viu que o fruto era bom. Porque ele ia se tornar, ia ser igual a Deus nesse quesito, conhecimento bem e mal, sabe? Ele ia ter algo que ele não tinha antes. E ele concebeu essa ideia, Eva concebeu essa ideia que era bom, sabe? Ser que nem Deus. E esse querubim ele quis ser o quê? Reditiro lá fala que ele queria ser o quê? Deus. Estava achando que era Deus. E esse querubim também queria ser como Deus, queria ser Deus. Esse querubim. Realmente, já tinha glória. As outras árvores o invejavam, sabe? Ele já estava avantajado, mas ele queria ser que nem Deus. E Adão come deste fruto. Dentro daquilo que eu entendo que Jesus falou, pelo fruto conhecereis se a árvore é boa ou pelo mal, ou má. Pela atitude do ser humano conhecereis se ela é boa ou má. Então aqueles que seguem um guia cego, ambos cairão no buraco, porque ficará cego, sofrerão dano do fruto das ações dessa pessoa. Serão passivos de condenação também. E Adão foi passivo de condenação, assim como Eva foi, assim como a serpente ela foi. Satanás ali foi passivo ali da condenação, realmente. Por quê? Eu começo a compreender dentro desse âmbito aí, realmente, que o fruto que ele come é o fruto realmente das ações, daquilo que saiu do coração realmente de Satanás, dessa árvore aqui que começa a descrever em Ezequiel capítulo 31, atribuindo, fazendo uma analogia a esse querubim, a esse anjo que um dia ele foi de luz. Espero que os irmãos possam meditar, esquadrejar essas palavras dentro dos textos aqui que eu tentei trazer rapidamente. Ezequiel 27, 28, Ezequiel 31, citei, eu acho que Lucas, 7:44, realmente fazendo essa comparação aí, esse paralelo aí, para que os irmãos possam realmente se esclarecer cada vez mais, e que os irmãos estejam realmente abertos, prontos para opinar realmente sobre essas palavras, realmente deixar o ponto de vista realmente dos irmãos, mas eu diria que os irmãos com carinho realmente meditassem dentro disso para que viessem ser edificados e nos edificar, que o dom que habita em nós realmente vem enriquecer a muitos e o dom de muitos vem enriquecer as nossas vidas, que para isso é os dons de Deus, para que ambos realmente cresça em humildade, na sabedoria de Deus, sem se corromper, realmente.
Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que amam a Jesus Cristo, que anseiam pela sua volta, pelo arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, e que amam e respeitam o seu evangelho. Amém.